homenageando o aniversário de 18 anos da Casa Esperança, vamos estudar a lição do Livro da Esperança. Já vem rimando o nome. Casa Esperança. Livro da Esperança. A lição 73, cujo título é Seara Espírita. Já o tema da lição lembra o trabalho, a seara. O trabalho dentro da causa espírita. No entanto, há uma questão a ser considerada. Como realizar essa homenagem? O problema é que são 18 anos. Se fosse aniversário do ente querido, quando minhas filhas, tenho 4 filhos e as 2 meninas, na infância, o motivo do aniversário era a magia Disney e princesa, aniversários temáticos. Então, de acordo com o filme em cartaz que estivesse fazendo sucesso, a Ariel, a Bela e a Fera, toda a casa era decorada, toda aquela fantasia. Mas e se a idade não está nessa fase da infância, da juventude e da adolescência? Seria, por exemplo, como na próxima sexta-feira, 19 de fevereiro, que eu vou subir para São Paulo para comemorar o aniversário da minha mãe, 80 anos. Se fizer um aniversário temático, eu acho que é isso, né? Eu já não quero ir em festa. Ainda falou, não, vamos fazer almoço, porque você sobe, almoça comigo e desce, e de noite vai na Casa Esperança trabalhar, fazer a palestra, reunião mediúnica. Não quero que você perca a reunião mediúnica, né? Então, é uma outra psicologia. E esse desafio nos traz dentro da seara espírita para a sequência das nossas reflexões desta noite. Porque se fosse bem menos de 18 anos que estivéssemos comemorando, iríamos lembrar aquelas passagens em que o coração se emociona, as lágrimas saem dos olhos, a emoção pulsa forte. Pegaríamos, por exemplo, o livro Boa Nova, iríamos pela vida de Maria Madalena. Buscaríamos os lugares, a circunstância da sua vida, do seu pego, eu ver Jesus, a dificuldade com os discípulos, os leprosos. Poderíamos passar por Joana de Cusa, sendo queimada viva com seu filho, os guardas romanos. Só isso teu mestre te ensinou a morrer queimada ali? E ela dizendo, não, ele me ensinou também a te perdoar, a te amar, né? Maria de Nazaré, levando o consolo, o canto. No entanto, apesar de toda essa beleza, que já estudamos muitas vezes, a Casa Esperança está comemorando 18 anos. E 18 anos é um símbolo em si mesmo. Ele é vida de adulto. Então, dentro da nossa sequência, vamos ver alguns quadros fortes, mas que na realidade é realmente a maioria do trabalho. Porque fazemos uma impressão das coisas, as pessoas que se aproximam das instituições espíritas, aquelas que vão ter um contato com o espiritismo cristão, fazem uma imagem da coisa. Quando tem uma mediunidade ostensiva, ou pretende desenvolver, ou pretende estudar. Só que na realidade, a nossa realidade, o nosso dia a dia, é outra conversa. Da mesma maneira que no trabalho, o trabalho profissional, as pessoas olham a empresa e procuram ver quanto vão ganhar. Quanto vão ganhar aqui? Em dinheiro físico, ainda vão ter que pagar, né? Porque vão se transportar as próprias custas, eventualmente vão comprar livros, vão estudar com os livros comprados, vão ajudar as instituições de caridade. O nosso salário está no céu, é como os olhos, e que é uma moeda imperecível. Nós estamos lutando por um pedacinho no reino dos céus. A questão dos riscos. A pessoa analisa o trabalho, se oferece risco à saúde, ao sono, a doenças, a quedas, acidentes, dentro da causa espírita.
em lidando com os espíritos, perigos e inconvenientes nas manifestações ostensivas, obsessão. Existe uma série de circunstâncias a serem observadas, porque existem seus riscos. A qualidade. Quais são as circunstâncias da qualidade favorável? Quando olhamos uma empresa, uma instituição, vamos ver se ela está pagando em dia, se o que ela produz não está ficando obsoleto, se vamos ter condição de fazer uma hierarquia lá dentro, se é uma empresa que vale a pena tentar trabalhar lá. No centro espírita, visto que espiritismo não é franquia, qualquer pessoa pode abrir um lugar, uma casa, num prédio, numa sala e colocar lá espírita, centro espírita, e o conteúdo do que se faz lá não tem nada a ver com o espiritismo, e não acontece nada, é um direito dela, porque é uma palavra que caiu no domínio público, embora o termo foi criado por Allan Kardec para uma condição específica, era uma palavra nova para uma coisa nova. Não existia a palavra no mundo, existia espiritualista, era aquele que acreditava em algo além da matéria. Todas as religiões eram espiritualistas, porque acreditavam na alma, algo além da matéria. No entanto, quando Allan Kardec pesquisa a manifestação dos espíritos por mais de 1000 médiuns, ele observa uma circunstância diferenciada, que em parte confirmava o que tinha em algumas religiões, e em parte contrariava. E não era uma questão de crer, era uma questão de ver fatos, provas, eram produzidas pelos médiuns, era escrito, era anotado, era comparado. Os médiuns não se conheciam, falando sobre os mesmos assuntos. Então, investigando o mundo espiritual, ele viu uma circunstância e criou um termo para uma coisa nova. E dentro da sua pesquisa, em todos os seus livros, é que deveria ser usado o termo espírito. Mas como não é uma marca registrada, por exemplo, se você vai num lugar e vê lá McDonald's, você já sabe o que vai encontrar lá dentro. O padrão de qualidade, a limpeza, o tipo do sanduíche. E se vê por perto, já tem a ideia, né? Outra marca registrada, né? Então, tem um domínio. Mas espírita não. Pode não ter nada a ver com o espiritismo, está lá na porta. Como é que se sabe? Quais são as condições favoráveis? Tem que trabalhar com os espíritos, com os bons espíritos. Mas onde ficam os bons espíritos? Onde tem o amor e o ideal. Em qualquer lugar que se entrar e que vê que o pessoal vive daquilo, faz um comércio para viver daquilo, explora comercialmente, mesmo que tentando ser meio sutil, nas redondezas, na cidade, não está acompanhado pelos bons espíritos, não é espírita. Mesmo assim, os bons espíritos lá também fazem suas curas, lá também fazem seus tratamentos, dão seus ensinos, porque eles não abandonam ninguém. Não existe alma abandonada no mundo, mas não é espírita e nem está dominada pelos bons espíritos. O recolhimento, e não só o dinheiro, a moeda, porque pode ser por vaidade também. A pessoa que quer aparecer, vaidade, pode ter outras pretensões, né? Então, só aquele que tem o amor ao ideal, não é um santo, que santo não tem nenhum. Todos nós estamos numa mistura de erros com acertos, mas é de boa vontade, e tenta acertar. E quando erra, reconhece, e tenta se recuperar, tenta acertar, com amor ao ideal. Então, é uma maneira de verificar a condição favorável da instituição. E está muito longe do trabalho que ocorre dentro da instituição, a circunstância de Allan Kardec e a circunstância do Chico Xavier. Allan Kardec ele foi convidado pelos espíritos, numa missão específica, de fazer esta pesquisa. Vem de lá para cá. Então, pela vontade de Deus,
tendo como cooperação o governador espiritual do planeta, o Espírito de Jesus, contando com uma série enorme de espíritos superiores, o Espírito Santo, as vozes que vêm do céu. Esses espíritos provocaram os fenômenos. E Allan Kardec ficou na sua missão de receber todo esse material, analisar e elaborar a parte humana, colocar na gráfica, pagar, transportar, recolher os impostos, pegar a autorização do imperador, dar uma certa forma na redação, colocar em ordem, por números. Nós não temos esse trabalho. Nenhum lugar no mundo hoje está sendo convidado a codificar a doutrina espírita. O nosso trabalho é outro. O convite para as instituições hoje é outro. Da mesma maneira que Chico Xavier, aquilo é uma revelação, é um espírito muito adiantado que vem numa condição muito específica para cumprir uma missão. São mais de 400 livros. Vem realizar uma prova desde o cartão de visita do livro Parnaso da Aventura, dezenas de poetas com centenas de poesias e membros da Academia Brasileira de Letras e da Academia Portuguesa de Letras, sem poder ser contestado um único conteúdo que correspondesse ao estilo de quando estavam vivos, mas milhares de dados conferidos pela academia, engenharia, astronomia, medicina, sem um único erro. É algo puro. Nenhum médium é capaz de produzir aquilo. O segundo está anos-luz daqui. Então, não é isso. Ninguém vai fazer o que Chico Xavier faz. Isso é aquele espírito missionário. O nosso trabalho é outro, que é o que ele escreve aqui. Eu peguei exatamente essa lição Seara Espírita, né? Porque o conteúdo dela é para um aniversário de 18 anos mesmo. Ela vem falar a nossa realidade, que cai na real, né? Tem gente que vai lá, viu Kardec, olha que maravilha, vai lá pensando que ele pode fazer algo parecido, né? Sair fazendo as pesquisas daquele jeito, que o mundo vai trabalhar daquele jeito para ele. Viu Chico Xavier com aquelas mensagens de consolo, aqueles livros, aquelas revelações, e imagina fazer algo semelhante, naquela qualidade, muito longe daquilo, né? Não é que não possa receber lindos livros, belas mensagens, mensagens dos entes queridos, recebe, mas não é aquele contexto, daquela precisão, daquela qualidade que nos trouxe o Chico Xavier. O livro da Esperança. Ele fez aqui quase 2 páginas e mais um trechinho no meu livro. O seu também? Só deu 1 página? 2? É maior o seu livro? Deu 2, né? Aqui deu 2 e um pouquinho. Mas em todas essas linhas, uma lição relativamente longa para a explicação de Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, tem uma palavra aí, uma palavra em todas essas, que ela pode passar meio desapercebida assim, mas que ela tem uma importância. Sabe aquele diamante que vale uma fortuna, né? E que está misturado, né? É uma palavra em tudo isso daí, que aquela palavra ela mostra uma realidade, é um choque na nossa realidade, a realidade dos centros espíritas, dos trabalhadores, dos frequentadores. Viu a palavra? Não? Permite. Olha só, se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, pensa bem no que está escrito aí. Quer dizer que você não veio pisar na seara espírita porque simplesmente você quis e você veio. Você recebeu uma permissão. Você pode ir para os Estados Unidos assim, eu quero ir, vou lá, já para sair daqui, cadê o passaporte? Para entrar lá tem que ter o visto. Estados Unidos, Canadá não tem? Uma permissão para entrar lá. Para se aproximar. Isso não quer dizer que a pessoa é santa, tem virtudes maravilhosas. Não. Mas toda a população do planeta, dos espíritos encarnados, dos espíritos desencarnados, tudo, tem controle superior.
Ninguém é livre assim, eu faço o que eu quero e aconteça. Não, e Deus? Ele tem que permitir. Você não dá um passo, não respira nada. Tudo é empréstimo e controle divino o tempo inteiro. E esse trabalho, então, a aproximação da seara espírita, ninguém vai encostar nela. Nenhum espírito obsessor, com seus planos do mal, vai se aproximar. Ele pode ter permissão? Pode. Mas isso não é uma aberração, não parece estranho? Jesus não disse que ele veio para os doentes? Então, quem tem permissão? Quem está adequado do ponto de vista do governador espiritual do planeta, de Jesus, para receber o tipo de trabalho, de tratamento, de esclarecimento que iraria desses lugares. Tem a possibilidade de ser útil, porque a luz tem que ser proporcional à vista, o alimento, a fase que está a pessoa. O leite materno quando nasce, depois o alimento da juventude, o ovo com bacon, a feijoada, a sopinha da velhice. Como espíritos, nós temos a nossa compreensão espiritual, a necessidade de alívio de dor, de ser tratado, uma série de circunstâncias. Nós não temos condições de ver-los. Os espíritos superiores é o plano superior. Se o plano superior já te permite, porque ele tem muitos na Terra que não permite. Eles têm outros planos para esses outros mundos. Todo mundo está incluído num plano de evolução. Mas, dentro da seara espírita, tem a permissão relativa disso. Ele diz assim: se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Além de orar, o que é oração? Falar e fazer. Tem que fazer. E o centro do pensamento é exatamente o trabalho auxiliando os que sofrem mais. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo, rememorado? Como é que eram os cristãos nos primeiros tempos? Depois de Jesus crucificado, que Jesus aparece em espírito, com seu perispírito, com seu corpo espiritual, para Maria Madalena, para as mulheres, para os discípulos em Tomé, para os discípulos com Tomé, para dois no caminho de Emaús. O que fazem os apóstolos? Fazem a casa do caminho. O que tinha na casa do caminho? Atendimento aos sofredores, aqueles que não tinham o que comer, os órfãos, os doentes, paralíticos, abandonados, as viúvas. E nessa condição de auxiliar os que muito sofriam, gratuitamente, por amor ao coração, eles também estudavam o Evangelho, as anotações de Levi. Então, quando os historiadores dizem, a primeira anotação, isso eles estão falando das cópias, das arrumações, dos muros. Na verdade, Levi anotou parábolas, curas, circunstâncias da vida de Jesus, e eles estudavam, faziam as preces, estudavam, comentavam, interpretavam, além de cuidar dos doentes. E foram cópias dessas anotações que começou a espalhar por todo lado. Anotações de Levi. Então ele fala assim: você vem para a seara espírita, veja agora como nós podemos nos achar dentro dos 5 exemplos que ele cita. Você quer mensagem de ente querido. Quantas pessoas vêm ao centro espírita porque vem na esperança de receber mensagem de centro espírita, de ente querido? É uma das circunstâncias. Outra, proteção para os seus filhos. O filho está doente, está descapaçado, está na droga, está desempregado. Outra, enfermidade ligeira. A pessoa está doente. Outra, solução de negócios materiais. A pessoa está com dificuldade financeira na empresa, no emprego. Outra, conselho para certo assunto. Emmanuel cita 5 circunstâncias que é muito comum. Ele diz assim: você já foi permitido a entrar na instituição, você vem buscar isso. Tudo bem,
Você ore pedindo o seu auxílio, mas ajude alguém, porque existe gente muito pior nessa circunstância que você está. Em qualquer circunstância que você se encontrar, você vai ver que perto de você, na sua casa, na sua rua, no seu condomínio, nas pessoas que você se relaciona, existe gente que está muito pior. A pessoa tem lá solução nos negócios materiais. E aí ele cita uma pessoa que teve que vir descalça, andando não sei quantos lugares, para chegar naquele lugar lá, fazendo uma caminhada. Pessoa que tem uma enfermidade ligeira, os que têm doença incurável. Uns estão pedindo proteção para os filhos, e os outros que os filhos estão com doenças. Quer dizer, existe sempre muita gente sofrendo em condições muito mais aflitivas. Então, as condições favoráveis para que os espíritos superiores te ajudem é procurar ajudar também quem está muito pior do que você. Perceberam a logística como funciona? Você quer pedir perdão? Perdoe. Você vai ser perdoado como você perdoar. Tem algo na sua consciência que te pesa contra alguém, às vezes a pessoa já desencarnou, então você tem que perdoar os que estão próximos, porque todos são filhos do mesmo Criador, e a circunstância favorável é agir em função dos que estão sofrendo mais do que você está sofrendo. Vocês também estão sofrendo, também tem o seu problema, e eles vão procurar te ajudar. Mas a circunstância mais favorável que você se coloca é se você procurar encontrar alguém que sofre mais do que você para ajudá-lo. Do que são feitas as nossas reuniões mediúnicas? De auxílio a espíritos que têm plano de vingança, que querem destruir a casa, que são inimigos de Deus, que são vampiros da droga, do álcool, do sexo, que foram suicidas. Ninguém na casa vai produzir mais do que 400 livros, como fez Chico Xavier. Aliás, nenhum com aquela qualidade. Não é nem um só que pudesse ter a qualidade daí. Ninguém vai codificar a doutrina espírita, fazer como foi Allan Kardec. E hoje estaria fácil. Com a internet, com o Google, né? Já pensou quantos dados daria para pegar? Allan Kardec fez um tempo que mal se conhecia a eletricidade. Imagina só ter que ler tudo aquilo, o jeito que ele tinha que escrever, responder todas aquelas cartas. No Evangelho de Jesus, da onde ele tira essa lição, que foi Lucas 6,44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas dos abrolhos. É esse o versículo 44 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Esse versículo, ele vem falar dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco com vestes de ovelha, mas que por dentro são lobos rapinantes. Nós estamos estudando o Seara Espírita, o trabalho na causa, na instituição, que pode ser nessa e em outras. E comece a cuidar com os falsos profetas, porque já temos 18 anos, não somos ingênuos. Os falsos profetas estão fazendo livros, fazendo palestras, fazendo cura, dando passe, atendendo, estão no público. Não é todo mundo que está lá é santo e aprovado. Tem muita gente que é louco, está vestido de pele de ovelha. Tudo tem que ser analisado. Mas como é que você vai conhecer? Conhecer-os eles pelos seus frutos. Porventura, se colhem uvas dos espinheiros ou os figos dos abrolhos? Nada mais lógico no mundo. Espinheiro e o espinho lá. Quando estivemos lá em Belém, o guia daquela área, que era um palestino, porque os judeus não podiam entrar naquela área, era um acordo com a autoridade palestina, nos mostrou o espinho que eles faziam para fazer a coroa, a planta. E uma volta só. Nossa, aquilo lá é algo assim, só de olhar você já começa a sangrar. O negócio, né?
E Jesus fala do espinho. E você pode tirar a uva, que era a relíquia da vida, a comemoração, a alegria, o vinho da festa nupcial, tinha toda uma imagem emocional com Deus. E ele compara a uva justamente com um espinho que era tremendamente agressivo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É, pois, pelos frutos que as reconhecereis. Na questão do bom fruto, tinha um peso emocional muito grande entre os judeus. Porque o primeiro livro, o livro da criação, o livro de Gênesis, vem falando numa alegoria da expulsão do paraíso. Adão e Eva. E o bom fruto, esse fruto é bom, mas não coma desse outro. Então a questão de escolher o bom fruto era fundamental para ficar no paraíso. Porque se não ficasse comendo do bom fruto, você seria expulso do paraíso, perderia as circunstâncias de conforto, passaria a trabalhar com suor no rosto, a viver do trabalho com suor no rosto, e a mulher do quarto com dor. Então Jesus fala da qualidade, e existe uma parábola que ele ressalta muito isso, muito. É os trabalhadores da última hora. Jesus provocava efeitos para que jamais fosse esquecido o que ele estava falando. E dentro desse efeito, ele põe uma essência de ensino. Então, quando ele nos conta a parábola da mulher que perdeu a dracma perdida, por exemplo, é como se fosse hoje assim. Qual que é a menor moeda que nós temos aqui no real? É 5 centavos? 1 centavo existe? Não sei, acho que é 5 centavos, né? Eu me lembro que quando eu quero pegar a barquinha lá, que é 2,70, para passar para Santos, eu começo a buscar na carteira. Acho que eu acho de 5 centavos. Imagina você ter 10 moedas de 5 centavos. 10 moedas de 5 centavos, 5 centos. Bom, você perde uma moeda. Lá nas areias da enseada, das pitangueiras. Você vai andar a praia inteira para achar aquela moeda, no sol escaldante de 40 graus. Nem os irmãos que estão pegando a latinha para reciclar e vender a latinha, se eles acharem a moeda de 5 centavos, ele não pega. Ele vai atrás da latinha, ele vê uma moeda dessa e fica lá. Então Jesus fala, uma mulher perdeu, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas de 5 centavos, ela perdeu uma em casa. Naquele tempo as casas não eram como nós, olha que maravilha, que piso limpo. A Fátima, minha esposa, fica trazendo aqui as meninas, manhã para lavar, limpar, perfumar tudo, né? Naquela época era tudo irregular, ela teve que varrer, fazer diligência, iluminar. Quem vai iluminar a casa, gastar o óleo que é caro, trabalhoso, varrer tudo para achar uma dracma? Tinha 10 pouco 9. E achando a dracma, vai convidar a vizinhança para fazer uma festa para comemorar e achar a dracma. Então a história, por ter a parábola, por ter essas circunstâncias, marcava emocionalmente, e ele ensinava que para Deus ninguém está perdido, ninguém é desprezível. Os homens desprezam os 5 cents, a dracma, mas Deus não despreza ninguém. Ele vai atrás com qualquer custo, de qualquer jeito. Toda criatura está sendo trabalhada e cuidada por Deus. Aí Jesus compõe uma parábola que naquele tempo tem algo muito forte. Hoje não. Porque ele vai contratar trabalhador para a vinha. E a vinha era um trabalho de Deus. A imagem que eles tinham do mundo, a vinha do Senhor, onde Deus trabalha a criatura. Ele já escolhe a temática do trabalho. Mas ele fala de algo que eles faziam na época, com algo que eles raramente faziam na época. É o trabalhos por dia, por hora. Eu me lembro que uma vez, numa empresa que eu trabalhava, teve uma questão muito complicada, e que se arrastou muitos anos, e que foi contratado um escritório de advocacia, para defender os interesses da empresa. Aí todo mês vinha a conta lá, o nível dos advogados, os minutos que gastaram, o preço de cada um. Então tinha preço por tempo e pelo nível de hierarquia. E aí vinha a conta que tinha que pagar por mês.
Hoje, contratar uma hora trabalhada, né, nós sabemos bem o que é uma hora. Como é que ele ia contratar alguém para trabalhar uma hora sem relógio na época de Jesus? Como é que eles mediam uma hora? Eles trabalhavam de sol a sol, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde. O trabalho de um dia. O sol nasceu, começa a trabalhar, o sol se pôs e acabou. Meio-dia, 3/4, 1/4. E Jesus vai compor a parábola já contratando para trabalhar na vinha com tempo fracionado. Quer dizer, ele já está fazendo o que ele faz na dracma. A mulher está procurando, varrendo, iluminando. É possível? É possível, mas se faz isso. E o trabalhador, o senhor do trabalho, diz assim: você vai trabalhar o dia inteiro e você vai ganhar 1 denário, que era o preço mesmo de um dia de trabalho no campo, 1 denário. O normal era contratar por um período lá, colheita, plantação, uma empreitada, e aí vai dar tantos dias, tantos denários. Mas ele compõe a parábola dizendo: você vai trabalhar o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde, o seu preço é 1 denário. E aí ele começa a fazer contrato de hora parcial. Ele encontra você trabalha 3/4 do dia, é a 9ª hora, é a 3ª hora na linguagem deles. E eu te dou o que for justo, não 1 denário. 1 denário é quem trabalha o dia inteiro. Eu te dou o justo. Mas quanto é o justo? Depende, né? Se o trabalho tiver a mesma qualidade. Mas e se o trabalho for muito superior? E se o trabalho for inferior? E se o trabalho não valer nada? E se valer muito? Aí ele contrata alguém para trabalhar meio dia. Depois 3/4 do dia, às 15 horas. Depois às 17 horas, quer dizer, 1 hora só. Imagina o pessoal na época de Jesus, vendo, ele compondo uma parábola, que o contrato de trabalho vai ser só de 1 hora, sem relógio. Quer dizer, aquele sol que vai se pôr, que já está lá, né? Ele vai trabalhar só aquela 1 hora. Hoje, para nós, trabalhar 1 hora é normal. Contrata para trabalhar 1 hora, a pessoa trabalha 1 hora. Você me deu 1 hora, que nem eu não posso passar de 1 hora na palestra, pelo jeito eu vou passar. No dia aniversário, naquela esperança. Eu fico preso com essa 1 hora aí o tempo inteiro olhando o relógio. Né? Naquela época, feito o trabalho, ele manda começar a pagar pelo último, por aquele que só trabalhou 1 hora e deu 1 denário. Então aquele que trabalhou o dia inteiro ficou pensando assim: ah, nossa, se ele trabalhou só 1 hora e ganhou 1 denário, eu trabalhei 12, estou bem de vida. Só que quando chegou a vez dele, ele também só recebeu 1. Jesus disse que o Senhor disse que ia dar o justo. O trabalho de 1 hora valeu 12. É pela qualidade, não pela quantidade. Veja a árvore que dá bons frutos. E nós não vemos, veja a árvore que dá muitos frutos. Ele não ressalta a grande quantidade, ele ressalta a qualidade. Ele diz uva e espinheiros. Você não pode esperar uva dos espinheiros. O problema todo é a qualidade, o fundamental. E agora vamos puxar um pouco mais a nossa linguagem para os 18 anos, né? Estamos comemorando. Vamos ver aí no livro Missionários da Luz. Já começa pelo título, capítulo 15, fracasso. Não é a realidade da vida? O que é a maioria da terra? Dos espíritos que estão aqui, espíritos repetentes. Estamos estudando em escola de provas e expiações, de modo geral, rebeldes ao caminho evolutivo, com o domínio do mal sobre o bem. Nada mais comum do que fracassados, tanto encarnados quanto desencarnados. A primeira circunstância para entender é que o centro espírita é oficina de trabalho espiritual dos espíritos superiores. Não é o que nós lemos lá na lição? Para quem?
Não é para os espíritas, é para todos. A instituição, esta e outras, é oficina de trabalho, não é nossa, dos homens, é dos espíritos superiores. É origem divina, iniciativa dos espíritos, só elaboração humana. A fundação da Casa de Esperança, que foi 7 de fevereiro de 1998, que na elaboração humana tinham 3 pessoas que ainda continuam no trabalho: a presidente, a Fátima, minha esposa, eu de vice, o vice não apita nada, e o nosso querido irmão Joãozinho, João Roberto. É dos espíritos, não nós. Nós fomos convidados como colaboradores humanos só. E se não aceitássemos, eles fariam por outros. Mas eles iam abrir uma oficina. Mas não para trabalhar nos espíritas somente. Era uma pequena parte nos espíritas. A maior parte é fora. Eles estão indo trabalhar em hospital, escola, casa, cemitério, maternidade, nas dimensões espirituais. A grande maioria dos atendidos não são espíritos espíritas. E não são pessoas espíritas. Eles estão trabalhando no tratamento, no esclarecimento, durante o sono do corpo. Isso é uma oficina de trabalho. É que nem uma montadora de carro. E os carros estão indo para todo lugar do mundo, não estão ficando naquela cidade. Na cidade se monta. E onde se roda com o carro? No resto do mundo. Vai ver que na própria cidade quase tem carro. É um pouquinho de pessoas que é só daquela indústria da montadora, que é quase tudo robô hoje, né? Chega lá, não tem quase ninguém. O carro vai para o mundo inteiro. Então nós doamos o fluido vital. E eles, com essa doação, vão fazer o trabalho com espíritos que trazem aqui e vão levar o trabalho com o nosso apoio, com a nossa doação. É o ponto de instalação deles nesta dimensão, para trazer espíritos, para vir para reencarnar, para sair da desencarnação, para fazer tratamento. É dos espíritos superiores para a população em geral. Os católicos, os evangélicos, eles são assistidos e auxiliados por trabalho dos espíritos que se utilizam dessa instituição. E outras, conforme é o nível da possibilidade. Os sãos não precisam de médicos. É para os doentes, os pecadores, os viciados, os assassinos, os ladrões, os que têm mágoa, inveja, ciúmes, ódio, que falam calúnia. E vejam que interessante, nós vimos na última noite de estudo, na sexta-feira, a figura da liberdade. E os Estados Unidos são o maior poder econômico do mundo, e lá está a estátua da liberdade. E vimos que a verdadeira liberdade não é do dinheiro. A liberdade é do espírito. Que você é escravo do teu pecado, ensino de Jesus. Jesus não disse que você era escravo da miséria, da doença. Você era escravo do seu pecado, no Evangelho. E que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E que nós temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E agora nós estamos vendo que o trabalho é para todos. E o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, com seus braços abertos, acolhendo a todos, da favela da Rocinha ao prédio da Petrobras. Um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, segundo divulgam na internet, a favela da Rocinha. Onde está a maior miséria? É moral ou é física? Quem olha a favela da Rocinha e olha o prédio da Petrobras, aquela arquitetura cinematográfica, onde está a maior miséria? Olha a moral de quem vive num lugar, olha a moral de quem vive no outro. O trabalho espírita é para todos. E a parte forte, né? Uma pequena parte do trabalho é feita em circunstância favorável, com pessoas que realmente querem serem atendidas, estão em oração, estão buscando recuperação, mesmo fora da instituição. Pode achar lá, não deixa.
nas casas, nos ambientes. A maior parte do trabalho são em circunstâncias desfavoráveis. Pessoas que não oram, que fazem aliança com os espíritos do mal por causa dos seus pensamentos, com baixa moral, que nem querem ser auxiliados. Ele está satisfeito com o seu vício, ele está satisfeito com o seu roubo, ele está satisfeito, a imagem, a ideia de vingança dele, ele não quer remover de jeito nenhum. Ele não quer confiar na justiça de Deus, ele quer se vingar daquela pessoa. A mágoa que ele tem, ele jamais vai se esquecer, eu jamais vou me esquecer. Ele está assim, nas casas, nas ruas, nos lares. A grande parte é em circunstâncias desfavoráveis. Na verdade, o que existe é uma grande inversão de valores. E como nós viemos agora há pouco do carnaval, né, numa época que os valores ficam bem para fora, eu tive que escoltar minha filha Lívia. Ela resolveu sair atrás do carro elétrico aí, que foi do Sobre as Ondas até uma enseada, né? E ela é a Geisa, a menina dela. Falei, vocês não vão ficar sozinhas aí não, eu vou atrás delas. Mas vai pular naquele cordão lá, entra lá, né? Mas tocava uma música que não me saía da cabeça. E no carnaval também o pessoal leva o som para a praia. Eu ia ler o livro aqui, cada um fazendo o seu carnavalzinho, né? Mas tem uma música que olha só o que o cara fala. Eu estou namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas 1% vagabundo ocioso. Vocês ouviram essa música aí? Né? Eu estou namorando todo mundo. 99% é anjo perfeito e 1% é vagabundo ocioso. Olha, será que não é ao contrário? 99% de anjo perfeito, nossa terra seria um paraíso, né? Que coisa maravilhosa. Mas, bom, o caso que nós estamos aqui, que representa realmente o que é o trabalho em linguagem de 18 anos, o que fazem os espíritos que estão vindo aqui, aonde eles estão indo, né? Não é no centro espírita, não, eles estão indo como estão indo aqui no caso da reencarnação de Volpini. E não tem nada a ver comigo. Meu nome é Gino Della Volpe. Volpe é diferente de Volpini. Não tem nada a ver com isso. Só a coincidência do nome. Parecido. Volpini. Ele está no 7º mês do processo na gestação. Então a mãe, que chama Cesarina, esqueci o nome dela, por aí, no 7º mês. Só que a mãe, bebendo demais, né, e atuando sexualmente demais. No 7º mês, na reencarnação de Volpini. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. Então a mãe, ela já tinha 2 vezes tido um aborto, não provocado por ela, assim, eu quero abortar, não, mas pelo seu comportamento, pelo seu desvio de comportamento sexual e o excesso de bebidas alcoólicas. E estava na 3ª vez com a gravidez e indo para o mesmo risco. E aí, André Luiz mostra a circunstância, o ponto de vista dos espíritos maus, dos obsessores, daqueles que estavam trabalhando para que ocorresse aquele processo do aborto. Eles não queriam que aquela criança nascesse. Eles pensavam assim, bom, se ela, Cesarina, se ela tiver esse nenê, é capaz que ela volte a viver com o marido, porque nasce a criança. Eles já tinham conseguido afastar ela do marido. E se ela tiver a criança, ela vai dar muita atenção para a criança, nós vamos perdê-la dos meios que desejamos que ela fique livre para os excessos sexuais e os excessos alcoólicos. Então nós não podemos deixar esse invasor aí, nós temos que tirá-lo. E eles faziam o procedimento deles para que ocorresse um aborto, que ela entrasse em cada vez mais excessos, e os bons espíritos lutando contra. Só que o que acontece? Os bons veem os maus, os atrasados, mas os atrasados não veem os bons. Mas eles não veem o espírito, mas veem o resultado.
Então, o que eles falavam era assim: puxa vida, mas o que está acontecendo? A gente já fez tudo certo, como é que essa gravidez continua? Já era para ter tido esse aborto. E aí o outro comenta: quando acontece isso é porque tem mãos de anjos invisíveis por trás. Eles percebem que naquela gravidez ela está com uma proteção de bons espíritos. Ela não está indo em centro espírita, não está indo tomar passe, nada disso. Ela é uma pessoa da vida lá. E esses espíritos que estão trabalhando na proteção dela, eles sim frequentam as oficinas de trabalho dos centros espíritas, estão indo atuar nesses casos. Vejam que interessante, estão levando as pessoas que trabalham nessas instituições durante o sono do corpo a auxiliar nesses trabalhos também, a fazer serviço de acordo com a possibilidade do conhecimento, do auxílio. E eles percebem e dizem assim: mas se ele está contando o Volpini nessa possibilidade de nascimento com as mãos de anjos invisíveis, nós temos as nossas mãos de demônios. E nós já vencemos 2 vezes, conseguimos provocar o aborto. Dessa vez nós vamos conseguir de novo. Não vamos desistir. E estavam lá batalhando com as ideias, com seus fluidos. E aí André Luiz faz uma pergunta interessante. Diz assim: mas ela não tem aí alguém, um ente querido, que esteja na vida espiritual, interessado? Não, ela tinha um pai. Um pai que tinha desencarnado. O espírito do pai, que era numa condição mediana, ficou auxiliando a filha. Só que olha o que acontece com o pai. É um caso muito raro que eles colocam aqui na literatura. Não terá ela, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. O espírito do pai sofria tanto de ver a filha nos abusos sexuais, com 7 meses de gravidez e nos consumos alcoólicos, que os superiores a ele ficaram com tanta dó que fizeram um processo para ele esquecer a filha, um esquecimento temporário. E André Luiz falou: mas como? Quer dizer que existe jeito de fazer os espíritos esquecerem aqui no nosso mundo espiritual, os espíritos em condições medianas? E ele disse: sim, não tem dúvida, claro que tem. Como é que funciona isso? É porque a memória é uma inteligência que lê um registro, que nem você lê um arquivo no computador, né? Então, se ele conseguir bloquear a possibilidade de ler, por aquele tempo não vai ler, vai ficar o esquecimento. É como nós temos o esquecimento das vidas passadas, mas elas estão registradas de modo indelével, jamais se apaga, está no nosso corpo espiritual. Só que nós não conseguimos ler, não temos acesso, porque a vibração da matéria do nosso corpo espiritual está baixada, rebaixada por causa da encarnação. Então não consegue ver. Então eles fazem isso. Eles localizaram aquela parte em que ele conseguia lembrar que ele estava pensando na vida. Eles fizeram um procedimento lá, quer dizer, não é que apaga, mas por um certo tempo. E aí a filha vai ter o aborto, não vai passar um tempo, né? E eles depois tiram aquilo, porque o pai sofria demais em ver a filha. Mas é para sofrer mais. Quem quer ter coração de aguentar? Imagina os desafios que tem os espíritos que vêm na nossa realidade e ficam vendo e se surpreendendo com as pessoas, o que elas estão vivendo, o que estão fazendo. E que era esposo, era filha, Tem uns que entram na loucura. A maior parte eles nem deixam ver. E quando vê, parecia que podia ajudar, né? Não teve condição emocional de ajudar. Tiveram que provocar o esquecimento. A outra parte. O caso Volpini era muito diferente do processo da reencarnação verificado em casa de Raquel. Na casa de Raquel era o de Segismundo, que era uma reencarnação em condições favoráveis.
que ela fazia prece, eles eram espiritualizados, ela respeitava as recomendações médicas. Nesse caso não, nesse caso da cesarina, era, né, uma moça totalmente leviana. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, quer dizer, o espírito André Luiz está analisando a gestação, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, ele dá esse nome. Você já viu os nossos ácaros que comem a nossa pele? Quando põe a imagem dele, aumenta. Você chamaria aquilo de monstro? E vírus e bactérias, quando mostra assim, chega de falar em vírus, é bactéria. Quando mostra o desenho deles assim, grande, assim, nossa, isso vive na gente. E uns causam saúde, outros doença, e outros matam. Ele chama de monstros. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensidade da normalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Ou seja, ele viu que, devido aos excessos do comportamento sexual e dos alcoólicos, mais os fluidos daquelas entidades que faziam interpenetração no corpo espiritual com ela e que desejavam continuamente a expulsão, o aborto. Essas três causas geravam esses que ele chamou de monstros, essa vida real que impedia a alimentação que seria da mãe para o filho em formação que chegasse no filho em formação. E ele já estava praticamente morto. Só que se fosse para um exame na nossa medicina acadêmica, não iam ver os fluidos. Iam ver o bebê em condição muito complicada. Falou, olha, a coisa aqui está complicada. Porque olha que o exame está mostrando da criança, do feto, como está o processo. Ia aparecer a coisa muito, mas não ia ver a causa. Ia falar do sexo, ia falar do álcool, mas não ia falar dos vampiros espirituais. Essa é a parte nossa que nos cabe, nós é que sabemos que eles estão lá. Não é? Então, ele mostra, essa é a realidade. Que se vai nos hospitais, que a medicina acadêmica faz os exames, que estão nos bairros, estão nas casas, estão em todas as instituições. A Seara Espírito, o Trabalho Espírito, é uma indústria do plano espiritual superior para auxiliar a todos na Terra. E a nossa reflexão final hoje é que essa lição é exatamente a lição 73 do Livro da Esperança. A lição 73. E existem muitas, algumas convenções que foram feitas no Evangelho. Não é que as coisas tenham um valor maior do que a outra. Não. Mas que foi convenção. Por exemplo, toda vez que o lado bom é mencionado, é à direita. E o lado mau é o lado da esquerda. Vocês podem ver no Evangelho assim. Jesus separa as ovelhas dos cabritos. O bom é a ovelha, o mau é o cabrito. E põe ela na direita e ele na esquerda. São números que vão sendo colocados. Os dois animais são de Deus. Mas é uma questão de convenção só para explicar uma essência espiritual. E a lição 73, nós temos o 7 e o 3. Que tem forte ligação nesse contexto. O 7 era o ciclo, era o processo. O mundo foi feito em 7 dias. Na alegoria da criação do mundo. Em 6 dias de trabalho e de descanso. Livro da Gênesis. Estamos falando em judeus da época de Jesus. Vou perdoar até 7 vezes. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que iria perseguir até 7 vezes. Então Pedro pensa em perdoar até 7. Pois se vai perseguir até 7, ou seja, o ciclo completo de perseguição, então vou perdoar até 7 vezes. O 3 tem outra. Jesus diz para Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Era a confirmação, né? Parece a senha que a gente faz, põe a senha e confirma. A gente faz em 2 assim.
E naquela época o 3 tinha esse significado. Pedro nega 3 vezes. Depois Jesus recupera Pedro, também tem que ser 3 vezes. Depois da crucificação, Jesus aparece em espírito, como está no Evangelho, e chega para Pedro, aparecendo a Pedro e para os discípulos, e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não só recupera, como lhe dá um toque de liderança. E 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E é 7 e 3, exatamente o número da lição do livro da esperança. E a soma dos dois, 7 mais 3 é 10. E 10 é o que o nosso coração oferece para os bons espíritos que trabalham por piedade, auxiliando o nosso pequenino trabalho. Eles são 10. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.